Ok. Olá, irmãos. Pai do Senhor. Vamos falar sobre fé. A questão desse tema bíblico, que é a fé, tem gerado muita confusão, exagero e os crentes têm extrapolado. A fé, hoje em dia, tem sido um dos subterfúgios que muitos crentes têm usado para tentar defender certas opiniões, distorções e acrescento. A palavra fé, em alguns contextos, tem sido usado como uma palavra mais bonitinha, né, para substituir a questão de opinião. Certas vezes, quando os crentes falam, isso é uma questão de opinião, ou isso é uma questão de fé, o que eles estão falando, na verdade, isso é uma questão de opinião. Dependendo do que seja, pode ser uma questão de opinião ou não. Depende do tema que a gente está tratando, pode ser ou não uma questão de opinião. Certo? E por conta de certos usos que tem feito, a minha fé não mexa, né? Como o que não se meta, em razão de certas extrapolação, é que eu decidi falar sobre esse assunto, falando da fé, qual o conceito da fé, modelo e limites, certo? Tomando por base aos Hebreus, no capítulo 12 de aos Hebreus, que vai tratar sobre fé, ele vai conceituar o que é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Então, fé é aquilo que eu creio que eu não estou vendo. Então, eu acredito em algo que eu não estou vendo. Então, isso é a fé. E nesse sentido, a fé ela tem dois padrões e é preciso atentar para isso, sobre esses dois padrões, para você identificar certos versículos, quando você estiver lendo, saber de qual fé que aquele versículo está tratando. Porque às vezes, quando fala de fé, a gente só pensa em fé naquilo que nós acreditamos pessoalmente. E não é assim que a Bíblia trata a fé. Existe dois padrões de fé na Bíblia e também nas nossas vidas. E é preciso atentar-se para isso, para você identificar se o versículo está tratando, né, de qual fé o versículo está tratando. Certo? Quais são esses dois modelos de fé? Quais são? O primeiro padrão de fé é a fé doutrinária. É a fé naquilo que você crê no que está na Bíblia. Por exemplo, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Então, nesse padrão de fé doutrinária, eu acredito que Deus criou o mundo. Eu não vi, mas acredito que Deus criou o mundo. Eu acredito na Trindade, a nossa fé na Trindade, a nossa fé é que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a nossa fé é que Ele morreu por nós, nasceu de uma virgem, viveu aqui conosco, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus, está à direita de Deus nesse momento, vai voltar para levar a sua igreja, vai nos levar para... vamos reinar com Ele durante 1000 anos, Ele vai nos ressuscitar corporealmente, nós vamos ter posse de um novo céu e nova terra. Tudo isso é fé. Então, muitas vezes, quando a Bíblia fala para você sobre fé, ela não está tratando do que você crê ou deixa de crer, ela está tratando no que ela está falando. No que ela está falando, daquilo que você tem que crer. Essa fé. Então, uma fé é a fé doutrinária. É as coisas que você não vê, certo? Você não vê Deus, você não vê Jesus, nem vê o Espírito Santo. Então demanda de nós fé. Haverá um arrebatamento, isso tudo demanda fé. Então esse é o primeiro padrão de fé. Fé doutrinária, a fé na doutrina. Ok? Em segundo lugar, tem a fé no Jeová Jireh, ou no Yahvé Jireh. A fé na providência divina. A fé que você acredita que Deus pode agir em seu favor. A fé no qual Deus pode te curar, te guardar, te sustentar, falar com você. Isso é a fé na ação de Deus para conosco. Certo? Então, são esses dois padrões de fé que a Bíblia traz. E lá em aos Hebreus, quando fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, boa parte ali está tratando também dessa fé no Jeová Jireh. Aí vai dar exemplo dos homens, né, que acreditaram que apagaram a força do fogo. Então, venceram nações, venceram reis. Então, a fé na providência divina. Ao passo que ele vai falar, pela fé cremos que os mundos foram criados. Aí está falando da fé doutrinária. Então, ali ele está falando da fé da providência. E em partes ele acaba falando, Hebreus 12, da fé, fala sobre a fé na providência divina. Então, por que eu creio na fé? Por que eu tenho uma fé na providência divina? Porque Deus disse.
Isso demanda de mim fé. Então, esses dois padrões de fé. Fé doutrinária, naquilo que está escrito, sobre as verdades espirituais, e a fé na providência de Deus, né? Que Deus falou que pode agir em meu favor. Esses dois. Só existem esses dois modelos de fé na Bíblia. Então, vem outras coisas e esses dois padrões vai nos ajudar com outras coisas. O que é o dom da fé e sobre a nossa fé pessoal. O dom da fé, descrito em 1 Coríntios, é o dom de crer na providência divina. Primeiramente, não é o dom não é você que crê. É uma ação de Deus sobre esse determinado crente. Não é todos os crentes que vão crer desse modo. Então, o dom da fé é uma ação de Deus sobre o crente para ele crer numa ação divina diante de uma situação, né, que parece sem solução. Então, Deus o fará crer. Certo? Como exemplo de dom da fé, não estou nem falando que seja, mas para você entender o que é o dom da fé, para você entender, digamos que Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha de fogo, por exemplo, ali a gente pode usar como dom da fé. Eles acreditaram que o fogo não poderia, que Deus poderia livrá-los, né, daquele fogo. A Daniel na cova dos leões, por exemplo, os dois espias em Jericó, no caso Josué e Caleb, que acreditaram que mesmo aqueles homens serem maiores, mais fortes do que eles, né, eles poderiam vencê-los porque Deus estava com eles, enquanto que os outros 10 espias, né, não acreditaram e todo o povo também não acreditou. Então são acontecimentos que a gente pode usar como exemplo do dom da fé. Onde nós chegamos? Na fé pessoal. E aqui é onde entra toda a bagunça. A fé pessoal também tem esses dois padrões, né? Tem esses dois, a fé doutrinária e a fé pessoal de crer na ação de Deus. Na questão da minha fé sobre a doutrina, eu posso acabar adicionando coisas que não está escrito, que é as famosas teses, as famosas conjecturas ou fábula. Esses três: tese, conjectura e fábula. Qual a diferença de um para o outro? Vamos tratar aqui. Ou no caso, eu posso crer na ação divina que Deus realmente pode me livrar. E nesse ponto, a fé dos crentes é diferente. Tem crente que tem mais fé que Deus pode trabalhar por ele, em favor dele. Enquanto que tem outro grupo que pode ter uma fé um pouco mais instável, né? Não se desespera mais fácil, no caso. Tem outros que crê mais. Quanto mais você crê, menos você se desespera. Quanto menos você crê, mais você se desespera. Então, isso nos crentes é em nível diferente. Se tratando das três fés, como a gente pode explicar isso aqui? Digamos assim, irmãos, a fé, no caso de conjectura, é aquilo que são buracos que se encontram na Bíblia de acontecimento de histórias que a gente tenta entender como que um acontecimento A passou para o acontecimento C e nós tentamos encontrar o acontecimento B. Isso é conjectura. A gente vai usar princípios bíblicos, né, para a gente concluir. Geralmente, as conjecturas elas se demonstram ser mais verdadeiras. Por exemplo, um exemplo de conjectura. De onde veio a mulher de Caim? Não está escrito. Então, nós vamos conjecturar. Vamos procurar na Bíblia elementos que nos ajudem a entender de onde veio essa mulher. Primeiro, Caim disse para Deus: qualquer que me encontrar, me matará. Então, logo, a gente sabe pela fala de Caim que tinha muita gente ali já. Então, eles não foram os primeiros filhos. Já tinha muita gente que ele fica com medo, no caso, de que alguém o encontre e vingue Abel. Então, só tinha mais pessoas. Só tinha um casal. Deus só fez um casal, Adão e Eva. Então é lógico, baseando-se nisso, que essa esposa de Caim era sua irmã ou sua sobrinha, filha de algum irmão ou irmã sua. Então aqui nós podemos concluir, né, assertivamente, de que ou era sua irmã ou sua sobrinha. O que a gente não consegue definir se era irmão ou sobrinha. Isso não consegue, mas era um desses dois pontos. Então aqui entra a conjectura. A gente encontra elementos que a gente procura entender esse acontecimento aqui dessa esposa. Conjectura. O que é tese? Tese é o seguinte:
Você vê alguns acontecimentos bíblicos ou algumas passagens bíblicas que te levem, encaminhem para um pensamento. Mas você não consegue afirmar porque não tem versículos bíblicos que te apoiem nisso, que definem a situação. Então ela fica o tempo todo ali em tese. Se você consegue definir, é isso aqui, então ele deixa de ser tese e passa a ser doutrina. Um exemplo de tese minha, uma tese. Todos os apóstolos foram assassinados. E todos eles abandonaram Jesus lá no momento do seu suplício, desde a prisão até a cruz. Mas teve um apóstolo que ele ficou com Jesus durante a sua crucificação, estava ali com ele, que foi João. E João foi o único apóstolo que morreu de velhice, né? O último a morrer e morreu de velhice. Então vem a tese. Seria porque ele teria ficado com o Senhor nesse momento? Então, é uma tese. As coisas me encaminham a pensar nisso, mas eu não posso dizer que porque não existe o versículo que mate a charada. Certo? Então, é uma tese. Então, nunca dá para afirmar isso, mas é uma linha de raciocínio curiosa. Tá? Então, aqui é a diferença de conjectura para tese e fábula. Fábula é invenção, é acrescento, é toda uma história que alguém cria baseando-se em uma passagem que muitas vezes não tem nada a ver com o que a pessoa está falando. Então, muitas vezes ela corrompe a mensagem do versículo e cria toda uma história, um acontecimento baseado naquilo ali. Exemplo. Eu não sei de quantos vocês conhecem a passagem de Natanael, que Filipe vai encontrar Natanael, né, fala sobre Jesus, e ele fala, pode vir uma coisa boa de Nazaré? Quando ele chega, Jesus diz para ele, Natanael, antes que Filipe te encontrasse, te vi eu, né, debaixo da figueira. E aí, por conta dessa palavra de Jesus, Natanael, então, reconhece Jesus como Cristo. Aí o que acontece? Então, vemos a história que aquilo ali, esse negócio de Filipe debaixo da figueira, não foi naquele momento que Filipe encontrou ele, mas essa história de Natanael debaixo da figueira diz respeito a anos atrás, que ele tinha um acontecimento. Aí o cara elabora uma tese que ocorreu debaixo da figueira lá antes que Filipe o encontrasse. No caso assim, Natanael foi adotado e aconteceu lá, e o camarada elabora o que aconteceu lá debaixo de uma figueira. E depois disso, Natanael o encontra, mas Natanael não sabia, ou Filipe não sabia, Natanael não tinha contado para Filipe o que aconteceu debaixo daquela figueira. Fábula, certo? Fábula. Pronto, um exemplo prático de fábula existente. Lilith, a primeira esposa de Adão. Então, isso é uma fábula, onde está escrito em lugar nenhum. E tem crente que ficou zoado do juízo por conta de Lilith. Isso é fábula. E aqui é onde eu quero entrar. Irmãos, alguns crentes têm adicionado coisas na palavra, adicionado coisas na doutrina, distorcido o versículo, encaminhando assuntos para segundo o seu bom prazer, e têm usado a sua fé pessoal como escudo, tentando defender. É assim que eu creio, é a minha fé. O que a Bíblia vai dizer sobre fé? A Bíblia vai dizer que, se tratando da providência divina, você tem que ter uma fé grande. Não precisa nem ter fé grande, aliás. É só ter uma fé pequena, como um grão de mostarda. E se tratando da fé doutrinária, a Bíblia vai te impor limites, certo? Vai te impor limites. E aí, existem várias passagens na Bíblia falando para você não extrapolar o que está escrito. Como está escrito em 1 Coríntios, por exemplo. 1 Coríntios está escrito que para que a gente aprenda a não ir além do que está escrito. O que você está imaginando está escrito? Não. É você que está acrescentando? Então não vá além. Só fale o que está escrito. Aí tem provérbio que fala para a gente só falar aquilo que Deus disse, para que a gente não seja achado mentiroso. Isaías fala que se a gente não falar segundo esta palavra, nunca nos rairá a alva. Em Apocalipse, que é um versículo muito famoso,
fala para a gente não acrescentar nada nesse livro, nem tampouco diminuir. Então a Bíblia não nos permite adicionar coisas à doutrina, não nos permite fazer isso, mas só falar o que está escrito, porque se você acrescenta, é fábula, não é mais doutrina. Você está inventando e está prejudicando, ainda está ensinando os outros a sua imaginação, certo? Então a Bíblia nos proíbe fazer mudança do que está escrito e adicionar coisas que está escrito. Ela nos proíbe fazer isso, tá bom? Então essa conversa muitas das vezes, o que eu posso usar de exemplo para vocês entenderem sobre isso? O uso do sangue de Jesus. Pronto. O que está escrito na Bíblia? Todo versículo na Bíblia diz que o sangue é para salvação. Nos comprou, nos remiu, né? Todos que fomos livres da ira, fomos justificados. Ou seja, tema de salvação. Todo versículo na Bíblia sobre o sangue de Cristo diz respeito à salvação da alma. O que é que muitos crentes têm feito hoje e pastores têm apoiado e defendido? Dizendo que o sangue é para ser usado para te proteger de assalto. É para você usar se estiver doente. É para você clamar se estiver desempregado. É para você clamar para expulsar um demônio. Tem na Bíblia? Não. E eu vi alguns usando esse versículo aqui. Eu vou ler o versículo e vocês vão ver, examinar se tem alguma coisa a ver com o negócio de clamar o sangue para essas coisas. O que é clamar o sangue? Clame. Pecado. Que o sangue tem a ver com o quê? O sangue nos purifica do pecado. Então pronto, então tá no momento de tentação, clama o sangue. Tá querendo se livrar de um pecado? Clama o sangue, que o sangue tem a ver com isso, nos purificar do pecado. Mas tem a ver com ladrão, com assalto, tá com medo de passar em um local escuro? E alguns usam essa passagem aqui, em Romanos 3, 24, diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual, no 25, ao qual Deus propôs para a propiciação, para a fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Do que é que ele está tratando? Da fé salvífica. Olha os elementos. Primeiramente, o que é a propiciação? A propiciação é o ato de você, que no ritual judaico, pegava-se o sangue do sacrifício, ia até o lugar santo dos santos, onde estava a arca da aliança. Aquela tampa da arca, onde tinham os dois querubins, aquele é chamado de propiciatório. Aquela tampa é chamada de propiciatório. Então, o sumo sacerdote pegava esse sangue e derramava sobre a tampa, sobre o propiciatório. Esse ato de derramar o sangue sobre a tampa era chamado de propiciação. Derramar o sangue. Por isso que fala que Cristo é a propiciação. Por quê? Porque ele derramou sangue. Esse derramar sobre o propiciatório é a propiciação. Então, é disso que ele está falando aqui de propiciação. E aí ele fala aqui os elementos. Propiciação pela fé no seu sangue. Ou seja, fé, irmão, fé doutrinada é de crer no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados. Aí ele conclui do que ele está falando. Remissão dos pecados, de pecados perdoados, de pecados livres do pecado. Então está falando de salvação. Onde é que você está vindo aqui clamar contra assaltante, porque você está com medo? Não tem. Então algumas pessoas acabam utilizando que essa é a fé dela, que não é para ninguém se meter, que ninguém tem a ver com nada. Não, você está distorcendo uma doutrina bíblica. Você está distorcendo. Está escrito? Não. Por que você está adicionando, sendo que a Bíblia proibiu, sendo que lá em Coríntios disse, olha, não, nada acrescente. E em Coríntios fala para a gente não ir além do que está escrito. Não está escrito para me usar o sangue para essas coisas. Então eu não vou usar. Eu só vou usar para aquilo que está escrito. E não adicionar. E alguns usam isso aqui, no quesito de profecia, sobre profetizar. Tem uns que usam esse versículo aqui que está escrito em Romanos para encerrar. Está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 13 e 6. Os dois versículos têm uma mesma palavra. No 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança,
conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E a outra no 6 diz assim: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. No 3 e no 6 faz uso da medida da fé. Então os crentes interpretam que essa medida da fé é a fé deles, é usar eles mesmos como referência de fé. Não é isso não. No versículo 3, quando você ouve de imediato, parece que está falando para a gente ter limites do que a gente deve saber, e não é isso. Veja o que ele está tratando aqui, tem umas traduções que está melhor explicado. É que você não deve saber mais do que convém sobre você mesmo. Por isso que está escrito assim, ó. Porque pela graça que me é dada, a cada um dentre vós que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança. Temperança é o quê? É o ato de você, né, não ultrapassar os limites. Que é o quê? O que você acha de si mesmo, você se achar demais. Você só deve imaginar, crer sobre você aquilo que está na medida da fé. Irmão, medida é régua de medir. O que nós usamos como régua? Eita, meu Deus. O que nós usamos como régua para a nossa fé? É você mesmo? Não é você mesmo, é a Bíblia. O que é usado para usar como medida da fé é a Bíblia. Então, quando a Bíblia fala segundo a medida da fé, não é você não é referência de fé, é a Bíblia que é referência de fé. Então, o que ele está falando? Que aquilo que você, versículo 3, aquilo que você pensar sobre você mesmo deve estar embasado no que está escrito. A Bíblia diz que você é servo, você é filho de Deus, você tem que ser humilde. Então, a sua fé tem que estar na medida do que está escrito. Pai do Senhor, minha irmã Diana, Deus abençoe. Baseado no que está escrito. Então, eu não posso pensar de mim aquilo que eu acho que eu sou cara e tal. É isso que ele está combatendo. Ele está combatendo a soberba, a exaltação de você querer saber demais sobre você. Mas eu devo imaginar sobre mim, a fé que eu tenho que ter em mim, eu tenho que ter no que a Bíblia diz sobre mim. Certo? E lá no versículo 6, quando fala de profetizar segundo a medida da fé, o que ele está falando é que a profecia, o que é profecia? Deus passando uma mensagem para alguém. Isso é profecia. Você não profetiza. Profecia é exclusividade de Deus. Profecia é uma mensagem de Deus para alguém ou para o povo. Aí que ele vai dizer que quando alguém entrega uma mensagem de Deus, essa mensagem ela tem que estar na medida da fé bíblica. Você não pode profetizar alguma coisa que está em desacordo com a palavra. Por isso que ele vai falar, se é profecia, seja essa profecia segundo a medida da fé bíblica. E é por isso que lá em Coríntios vai dizer que a profecia ela deve ser julgada. Por que nós podemos julgar a profecia? Porque tem que estar embasado na Bíblia. Então, o que a pessoa falou, eu vou comparar com o que está escrito e ver se bate. Por isso, então, profetizou tem que estar enquadrado na doutrina bíblica, na medida da fé. E onde está a medida da fé? Bíblia. A Bíblia que é a régua da nossa fé. A Bíblia que traz a régua, que diz no que nós temos que crer. Rick, fulano, Beltrano, a sua fé tem que ser assim, assim, assim e assim. É a Bíblia que diz, e não você que determina como deve ser a sua fé. Eu não determino como tem que ser a minha fé. O que está escrito em Hebreus, que Jesus ele é autor e consumador da nossa fé. Ou seja, a fé que eu creio não é minha, eu não sou dono dela. Jesus que criou a nossa fé, Ele que é o dono da fé, Ele que é a medida. Eu creio no que está escrito. E por isso, a minha fé tem que estar na medida do que está escrito. Certo? Então, não existe essas conversas fiadas de a minha fé eu creio assim, né? Não se meta. Na verdade, você está sendo arrogante mesmo. Só isso. Está sendo ignorante, está sendo arrogante. Pior que isso, você está sendo antibíblico, está extrapolando os limites que a Bíblia não te dá permissão. A Bíblia não te permite extrapolar esses limites. Ela manda que você
Fique na medida do que está escrito, nada de fábulas, né, nada de invenções, de acrescento, de distorções. Então é isso que a Bíblia fala sobre fé, sobre o limite da nossa fé, que ela impõe limite sobre a nossa fé, sobre os modelos de fé e sobre o conceito do que é fé, para a gente entender direitinho e assim poder corrigir os abusos que estão sendo feitos, utilizando de forma malandramente, evasivamente, a questão da fé. Tá bom? Então, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É isso que a Bíblia trata sobre fé. Não vá além, não acredite em imaginação de ninguém. Está certo? Se um cego guia outro cego, cai na cova, não é um, cai os dois que caem na cova. Não acredite em imaginação. Faça a aferição, o julgamento conforme está escrito. Submeta a palavra. Tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.